Tema de hoje, geopolítica da América e da África. Então, o que seria a geopolítica? Seria, na verdade, a política aqui a nível global. Seria a influência de países em determinadas áreas, seria tanto influências econômica, influência política, né, a questão das relações comerciais. Isso tudo é o que chamamos de geopolítica. Essa geopolítica, para a gente entender, vamos lá retornar ao final da Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial, você vai ter agora o que? Início, tá, de uma nova geopolítica. Então, a geopolítica da Segunda Guerra Mundial era uma geopolítica multipolar. Ela acaba em 1945, assume agora a partir daí uma ordem bipolar, e vamos ao texto lá para podermos saber que ordem bipolar foi essa. Ao texto, o período da Guerra Fria é um dos mais marcantes e duradouros do século XX. Seus dois protagonistas foram os países que saíram mais fortalecidos da Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos e a União Soviética. Então, aqui eu tenho uma imagem emblemática que é o soldado soviético segurando a bandeira soviética do parlamento alemão. Você tem aqui os americanos comemorando aqui o fim da Segunda Guerra Mundial, aí em Nova York. O plano de financiar a China acreditando na sua futura liberdade não era novo. E ela ter acabado comandando países satélites como proxies talvez não seja coincidência. Financiar novos adversários para derrotar grandes inimigos já virou um hábito do governo americano. Que o comunismo seria um inimigo natural do capitalismo não era surpresa para ninguém. Mas como ele conseguiu se desenvolver a ponto de criar uma guerra fria com a maior potência do mundo, talvez ainda seja um mistério para muita gente. Em 1917, na Primeira Grande Guerra, o Império Germânico tentou estabelecer uma hegemonia sobre a Europa, quando os Estados Unidos descobriram um telegrama que revelava as verdadeiras intenções alemãs: expandir a guerra para as Américas e dominar todo o Ocidente. Para deter os alemães, o presidente Wilson enviou milhares de jovens americanos para os campos de batalha, colocando a balança a favor dos aliados e pondo um fim à guerra com um dos mais severos acordos de paz da história: o Tratado de Versalhes. A Alemanha teve seu exército reduzido, sua indústria bélica controlada, perdeu territórios importantes e foi obrigada a pagar os prejuízos da guerra aos países vencedores. A população se sentindo humilhada e as severas condições impostas foram a cola social para a ascensão de uma nova proposta totalitária: o Império Nazista. « 25 anos depois, o mesmo exército entrava em guerra com o mesmo país. Em campos de batalha pelo mundo inteiro, no ar, na terra e no mar, os americanos lutaram incessantemente contra a segunda maior ameaça do século XX. Para vencer Hitler, travaram uma aliança com a União Soviética de Stalin, fazendo expressivos financiamentos da ditadura comunista. Só no programa Lend-Lease, os americanos enviaram mais de 100 bilhões de dólares em moeda atualizada para os russos, que também receberam 18.700 aeronaves, 2.000 locomotivas, 11.000 vagões de trem, centenas de milhares de caminhões americanos, além de alumínio, cabo de telefone e comida enlatada. Mais de 2/3 dos carros do Exército Vermelho foram fornecidos pelos Estados Unidos. From America they will get tanks and guns and ammunition and supplies of all kinds. Então, após a Segunda Guerra Mundial, vocês estão aí na imagem duas regiões. Em verde aqui, você tem o que? A Europa Ocidental. E do outro lado aqui, esse tom
amarelados, meio bege, temos o que? A Europa Ocidental. A Europa Ocidental, ela vai estar aqui sob a influência dos Estados Unidos, enquanto a Europa Oriental ela vai ficar sob a influência da União Soviética. Eu vou ter que estabelecimento de dois sistemas econômicos. Do lado ocidental vou ter o capitalismo e do lado oriental o socialismo. Para vocês terem ideia da situação, a própria Alemanha ela vai ser dividida em duas. A própria capital, Berlim, vai ser dividida também em duas. Tá? Então tem aqui a Alemanha Ocidental, sob administração americana, inglesa e francesa. Enquanto do outro lado tem a Alemanha Oriental, sob administração soviética. Eu vou ter a cidade também de Berlim, oriental sobre a administração soviética e a ocidental sobre a administração americana, inglesa e francesa. Então, isso aqui é a construção do muro de Berlim, dividindo a cidade em dois, porque eram dois regimes, duas administrações, duas áreas de influência. Então a própria cidade em si, a capital da Alemanha, é dividida por um muro. E aí eu finalizando aqui a construção do muro de Berlim. O Churchill, que é o primeiro-ministro inglês, ele vai cunhar esse termo chamado cortina de ferro. É sobre o quê? Sobre o regime soviético. Então, todas as áreas conquistadas pela União Soviética, eles estabeleciam aqui um perímetro. E esse perímetro aqui era o quê? O perímetro de influência. E eles não iam permitir que o quê? Nem os próprios europeus aqui influenciassem esse lado oriental, e nem permitir que o próprio Estados Unidos viesse influenciar essas repúblicas, vamos chamar isso de repúblicas satélite da União Soviética. Então essa bipolaridade, vamos ao texto, então a bipolaridade da Guerra Fria ficou geopoliticamente caracterizada pela constituição de duas grandes áreas de influência, em torno de duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética. Dessa bipolaridade surgem duas alianças militares. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e o Pacto de Varsóvia, representado aqui pelo socialismo. Então tem aqui do lado ocidental a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos, e eu tenho o Pacto de Varsóvia aqui, liderado pela União Soviética. Aqui esse mundo bipolar ele chega assim, no seu auge assim, nos anos 70, que um terço aqui do planeta vai estar sob influência soviética, ou indiretamente. Vamos lá, Cuba. Por que Cuba? Cuba faz parte desse período, porque Cuba era uma república aqui da América Central, uma república pobre, né? Não que ela se tornou rica, mas continua pobre. E ela sofre a chamada Revolução Cubana de 59, liderada por Fidel Castro. O Fidel Castro ele faz o quê? Ele depõe aqui o Fulgêncio Batista, esse foge para o exílio, né? Toma o poder é tomado por Fidel Castro. Inicialmente ele adota algumas medidas nacionalistas, que vai acabar aqui expulsando algumas empresas estrangeiras, e vai tentar aqui melhorar essa questão da pobreza e da miséria dentro de Cuba. Durante esse período de transição da Revolução Cubana, os Estados Unidos ele vai negligenciar esse novo governo. Esse novo governo é negligenciado pelos americanos, mas é uma revolução aí, como acontece todo dia na América Latina, e deixa o negócio quebrar aí. Mas o que acontece? Em 1961, né, vai ocorrer que, apesar das tentativas de Fidel Castro entrar em contato com o governo americano, isso aí não vai ocorrer, ele faz o quê? Então ele faz uma aproximação com a União Soviética. Então essas medidas aqui nacionalistas vão se tornar agora medidas socialistas. Então a partir daí Cuba passa a se orientar pelo regime e pelo sistema socialista. Em compensação, a Cuba vai sofrer um bloqueio econômico dos Estados Unidos. Ela também vai ser expulsa da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Mais tarde, a gente vai ter aqui a crise dos mísseis cubanos. Os soviéticos vão tentar aqui, na verdade, não era guardar,
mas estabelecer ali, gente, uma base militar com mísseis cubanos, com mísseis nucleares. E essa crise, a gente vai ficar à beira da Terceira Guerra Mundial. Essa crise ela é contornada. Cuba passa o quê? Um período de prosperidade, pois ele vendia, por exemplo, açúcar para a União Soviética acima do mercado, preço do mercado, e comprava petróleo e bens manufaturados abaixo do preço de mercado, fazendo com que a Cuba tivesse aqui um superávit. Mas em 1991, com o fim da União Soviética, vai se iniciar o quê? Uma verdadeira crise econômica no governo cubano. Então aí o regime socialista vai ser colocado à prova, né? Então, recentemente, nessa longa dinastia dos irmãos Castro, acho que acabou chegando no final. Então, o Fidel Castro ele deixa o poder em 2008, né? Ele está desde 59, em 2008 ele deixa o poder. Ele acabou falecendo 8 anos depois, em 2016. É seu irmão Raul, que a gente está vendo na imagem aqui com Barack Obama, eles vão fazer um acordo. Esse acordo visava os Estados Unidos em quê? Retirando todas as sanções de Cuba, mas isso aqui não vai ocorrer. Em 2018, o Miguel Díaz-Canel vai vencer as eleições cubanas, mas, gente, essas eleições são dentro do escopo socialista, não vai sair disso. Não que ele vai ser liberal ou alguma coisa assim, não. Vai ser o quê? Um presidente que vai ter a sua eleição, indicado pelo Partido Comunista Cubano, e ele vai assumir aí em 2018. Vai ocorrer que em 2016, com a presidência ali do Donald Trump ganha, em 2017 ele assume, vai ocorrer o quê? Que Trump vai revisar e paralisar todas as negociações com Cuba. Em 2021, nesse ano, ou seja, faz alguns meses atrás, 2 meses atrás, a Cuba vem o quê? Ela vem sofrendo uma grave crise, gente, alimentícia e uma crise sanitária. Então houve aqui interferência do México, o México doou lá não sei quantas toneladas de frango, esse frango foi distribuído para a população, como meio de o quê? De apaziguar essas manifestações, e também veio a repreensão, né? Repreensão do regime socialista cubano sobre os organizadores dessas manifestações. Haiti. Então vamos lá nessa Haiti da Guerra Fria ao século XXI. Vamos ao texto. O Haiti sofreu com intervenções americanas antes e durante a Guerra Fria. Vamos ver, gente, por que o Haiti sofreu tanto essas intervenções. Vamos lá. Os presidentes foram assassinados e retirados do poder. Então, gente, isso sempre foi a tônica da política haitiana. Desde 1808, que eles se tornaram independentes. Na verdade, a independência já foi um massacre aos franceses que estavam ali, tiveram que fugir. Tudo que ali, por exemplo, que era de cidadão francês foram tomados. Foi tipo uma revolução, realmente, isso no Haiti. E a partir daí houve o quê? Brigas, tá? Depois de estabelecida lá a independência do Haiti, aí começou o quê? Os presidentes não conseguiam o quê? Completar seu mandato. Chegou aqui em 1913 a 1934, os Estados Unidos teve que ocupar a ilha para poder dar uma certa estabilidade política. A partir de 1934, os Estados Unidos deixam aqui o Haiti novamente, e a partir de 1957 vai o quê? Assume lá o Papa Doc e vai permanecer até 1971 no poder, vai ser um tirano no Haiti, e ele passa o poder para o seu filho, o Baby Doc, que vai permanecer até 1986. A partir de 86 até 2004, novamente o Haiti vai mergulhar aqui em diversas crises políticas. Em 2004, Jean-Bertrand Aristide ele é deposto, como se acostumou a ocorrer no Haiti. Agora não é mais os Estados Unidos que vai fazer essa intervenção, vai ser a ONU. Então a ONU vai intervir para assegurar o processo democrático nesse país. Vai ser criada uma missão de paz, essa missão de paz vai ser liderada pelo Brasil. Essa missão de paz acaba se encerrando em 2017. Tá bom?
Outra coisa, o governo brasileiro tinha que bancar, tá, gente? Esse dinheiro da intervenção, esses custos, grande parte dos custos da intervenção da missão de paz no Haiti era custeado pelo governo brasileiro, tá bom? Então, só uma parte que isso aí vinha da ONU. O Haiti vai passar por 2 desastres naturais. Em 2010, o Haiti sofreu um terremoto de 7.0 na escala Richter. Em 2016, um furacão ele vai varrer ali praticamente a ilha. Ele vai atingir mais de 2 milhões de pessoas. Além das crises políticas e econômicas, ainda tem os desastres ambientais, não, desastres naturais. Esse aqui é como ficou, é o palácio em Porto Príncipe depois do terremoto. E isso como ficou, gente, a ilha depois da passagem do furacão. A África no contexto da Guerra Fria. Vamos lá, a África nesse contexto. Vamos ao texto aqui para ficar mais fácil de compreendermos. O período da Guerra Fria na África foi marcado principalmente pela descolonização. O que é a descolonização? Os países africanos eles foram o quê? Todos colonizados. Então esses países eles foram colonizados por países europeus e a partir daí eles passam o quê? A um processo de descolonização a partir da Segunda Guerra Mundial. Já que grande parte desses países, dessas colônias, sai da Segunda Guerra Mundial devastados economicamente, não conseguiam nem sustentar as suas metrópoles, quanto mais as suas colônias. A partir daí vai ser o quê? Uma avalanche, né, de independência no continente africano, e isso inicia o processo de descolonização. Então, a partir de 56, esse processo ele vai se intensificar bastante, tá, gente? Atingindo aí até o final dos anos 90 todo o continente africano. Então, para vocês terem ideia, a gente dá uma olhada aqui no mapa, tá? Vamos dar uma olhada aqui no mapa, a gente vai ter o quê? A África dividida a partir de 1850. Então, você tem aqui, essa parte aqui em laranja vai ficar para Inglaterra, essa parte em laranja para a Inglaterra, essas partes em azul para os franceses, tudo que é em azul vai ser para os franceses. Esse em amarelinho aqui vai ser para os belgas. Esse daqui em verdinho vai ser para os alemães. Tá? Então, Camarões, Namíbia, Tanzânia vão acabar caindo na mão dos alemães. Eu vou ter aqui as possessões italianas, como a Líbia, a Eritreia, a Somália, vai cair nas mãos dos italianos. Os espanhóis vão ficar apenas aqui com essa parte aqui que é a do Marrocos. E os portugueses vão permanecer com essas colônias de Angola, Moçambique, a Guiné e algumas outras colôniazinhas pequenas aqui dentro do continente africano. Então, a partir aqui de 45, tá, começa aqui o processo de descolonização. Você vai ter o que? A Etiópia a Etiópia nunca foi colonizada, para vocês terem ideia. E o Egito vai ser um dos primeiros países aqui a alcançar a sua independência, juntamente aqui com a Libéria. E a partir disso aí, a partir de 55, 56, vai ser o que? Vai se intensificar. Em 1990, a Namíbia aqui, ela vai se tornar independente da África do Sul, por incrível que pareça. E a Eritreia, em 1993, não vai fazer mais parte aqui da Etiópia. E em 2014, o Sudão se dividiu em Sudão do Sul e Sudão do Norte. Algumas regiões do continente foram objeto de disputas indiretas envolvendo as superpotências da Guerra Fria. Caso aqui da Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, né, que eram ex-colônias portuguesas, elas foram influenciadas aqui pela Revolução dos Cravos. Gente, a Revolução dos Cravos ela foi, na verdade, um movimento socialista que derrubou o governo de Salazar. Ao derrubar o governo de Salazar, essas ex-colônias portuguesas tiveram seu apoio da União Soviética. Vamos aqui, influência dos soviéticos e seus aliados do continente africano durante a Guerra Fria. Eu vou ter aqui durante a Revolução aqui na Argélia, da Líbia, do Mali, da Nigéria, pra vocês terem ideia, do Congo, da Angola, Moçambique, de Madagascar, da Etiópia, da Eritreia, do Guiné-Bissau. Gente, todos esses países aqui, independente se elas foram financiadas pela União Soviética.
Então, grande parte aqui, por mais que não apareça no mapa, mas esse país aqui era um país socialista, não apareça no mapa, eles foram financiados por socialistas, tá? Principalmente aqui pela União Soviética. Além disso, eles contavam com apoio aqui estratégico militar dos cubanos. Os cubanos saíram de Cuba, vinham para a África treinar essas guerrilhas derrubavam ali, provocavam ali a queda de governos, provocavam ali a instauração de uma nova república, do novo país. Tem um caso aqui também da Namíbia. Vamos aqui ao texto que aí já chega aqui na Namíbia. Boa parte dos conflitos ocorreram no continente durante a Guerra Fria, como a independência da Namíbia, teve envolvimento direto de tropas de Angola e África do Sul, cada qual agindo com apoio às suas superpotências. A África do Sul aqui era apoiada aqui pelos Estados Unidos e a Angola aqui pela União Soviética. Então, o que ocorreu então? Havia o que? Vários grupos, né, guerrilheiros aqui que eram financiados por quem? Pelos angolanos, e os angolanos também tinham apoio logístico dos cubanos, e aqui os afrikaners aqui também o que tentavam aqui combater esses guerrilheiros. Até em 1990 a Namíbia consegue a sua independência. Para vocês terem ideia, o caso da Namíbia é um dos casos mais esdrúxulos, para vocês terem ideia. O que vai ocorrer aqui? Eles tiveram primeiro, isso contando com os europeus, primeiro foram os portugueses, montaram ali pontos comerciais, os holandeses tomaram esses pontos, né? Depois dos holandeses passou para os ingleses passaram isso para os alemães, e depois os sul-africanos ficaram com a administração desse território. Para você ter ideia, passou aqui o quê? Várias administrações, e essas administrações aqui, principalmente quando os holandeses, gente, chegaram na Namíbia, aqui também eles vão também colocar o chamado apartheid. O apartheid foi um regime de segregação racial e era instaurado na África do Sul. Então, quando a Namíbia acabou ficando sob a administração da África do Sul, os sul-africanos também eles adotaram esse sistema de segregação racial na Namíbia. Vamos ao texto. Na porção setentrional da África, o interesse girava em torno das importantes jazidas de petróleo, principalmente aqui na Líbia e na Argélia. Também foi achado aqui na Tunísia, tá, gente? Ambos esses países, tanto a Líbia como a Argélia, são membros da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Essa organização ela foi responsável pelas chamadas duas crises do petróleo, em 73 e em 1979, e que foi a crise do petróleo, foi o que a subida abrupta do preço do petróleo e até em 10 vezes o preço normal, que era o barril. E isso provocou o quê? Uma crise no mundo todo, principalmente no mundo capitalista. A União Soviética manteve as relações de grande proximidade, tanto com a Líbia como com o Egito. Vocês estão para você ver aqui, eu tenho o Nimeiri, era o ditador do Sudão, Nasser, que era também o ditador do Egito, e o Gaddafi aqui, que era o ditador da Líbia. Então todos eles aqui eles foram o quê? Financiados, mantiveram seu poder aqui durante o período da Guerra Fria, com apoio aqui maciço da União Soviética. Eles também vão ser responsáveis por quê, gente? Pelas guerras árabe-israelenses também. E o fim da Guerra Fria. Então, o fim da Guerra Fria ele começa aqui em 1985, 86, com o quê? Quando os Estados Unidos e a União Soviética chegam no quê? Um acordo de eliminar todos os armamentos nucleares. A partir daí, você não teria mais novos armamentos nucleares, eles não poderiam ser renovados, e os seus estoques teriam o quê? Eles iam desmontando esses armamentos, né? Dando fim nesses armamentos. Então, tanto aqui o presidente americano, o Ronald Reagan e o Mikhail Gorbachev assinam esse tratado. Já aqui demonstrava que a União Soviética ela estava aqui, perto do seu fim. Em 1990 veio outra coisa muito simbólica do fim da Guerra Fria, que vai ser o quê? A queda do Muro de Berlim. Então, como a gente viu, o Muro de Berlim separava a cidade oriental da ocidental. A partir de 1989, esse muro é derrubado e em 90, dias depois, veio a unificação da Alemanha. Então, a União Soviética acaba cedendo essa parte oriental para a parte ocidental e há que a unificação da Alemanha. E a unificação da Alemanha já
Era a predição que a União Soviética seguiria o fim. Então, em 1991, dezembro daquele ano, a União Soviética chegava ao seu fim. A revista Veja trata aqui o fim do Império. Então, o Império Soviético acaba chegando no seu final. Muito se fala sobre a Guerra Fria, mas o que realmente foi esse conflito? O que significou e que legado deixou para o mundo em que vivemos hoje? Após o fim da Segunda Guerra Mundial, emergiram no mundo duas grandes potências econômicas e militares. De um lado, os Estados Unidos, um país de dimensões continentais e cujo poder militar e capacidade industrial sem igual foi muito importante para a vitória aliada na guerra. E do outro lado, a União Soviética, um emaranhado de estados comunistas mantidos sob controle firme de Moscou. Ambos os lados tinham grandes pretensões expansionistas e imperialistas. A União Soviética, que no final da Segunda Guerra Mundial tinha abocanhado grandes porções do leste europeu, com destaque para a Polônia, a Hungria, a Romênia e a Bulgária, queria ainda mais. Queria a América, queria a África e queria a Ásia. Os Estados Unidos, que lideravam o chamado mundo livre, precisavam cada vez mais de mercados abertos aos produtos fabricados pelo seu gigantesco parque industrial, motivo pelo qual buscavam também a máxima expansão do seu modelo econômico capitalista. E foi em nome da expansão do comunismo pela União Soviética e do capitalismo pelos Estados Unidos que ambos os lados iniciaram manobras políticas e militares que afetariam todo o mundo. Tanto os soviéticos como os norte-americanos manipulavam países inteiros em nome da dominação mundial. Foi assim na Guerra da Coreia, entre 1950 e 1953, quando a União Soviética e a China, outro grande bastião comunista, forneceram blindados, caças, canhões, munições e suprimentos para os comunistas norte-coreanos. Com o mesmo modelo tendo sido seguido também no Vietnã, com os comunistas norte-vietnamitas recebendo todo o tipo de auxílio material da União Soviética. Os Estados Unidos, pelo seu lado, realizavam manobras semelhantes, incentivando revoltas e levantamentos armados em diversos países. Foi assim no Chile com Pinochet, na Argentina e no Brasil com os militares, no Paraguai com Stroessner e em muitos outros países. Para os Estados Unidos, era preferível lidar com um ditador ou um regime militar com inclinações anticomunistas do que correr o risco de ver outros países transformando-se em novas Cubas. Portanto, apesar do seu nome, a Guerra Fria nunca resultou numa guerra de fato entre os Estados Unidos e a União Soviética, resumindo-se a escaramuças indiretas entre essas duas superpotências. Quando tropas soviéticas estavam no campo de batalha, como aconteceu no Afeganistão entre 1979 e 1989, do outro lado estavam soldados locais, armados e treinados pelos Estados Unidos. E quando eram tropas norte-americanas que estavam no terreno, como aconteceu no Vietnã nos anos 60 e 70, do outro lado estavam soldados locais, armados e treinados pela União Soviética. Tudo em nome da dominação mundial. Os Estados Unidos defendiam um mundo democrático e livre, mas não pensavam duas vezes antes de apoiarem ditadores pelo mundo, como aconteceu nas Américas e também na Europa, com o governo norte-americano apoiando publicamente as ditaduras fascistas de Salazar em Portugal e de Franco na Espanha. Os comunistas soviéticos seguiam também o mesmo caminho, financiando e armando revoltas e movimentos extremistas por todo o mundo, com destaque para as guerras que assolaram a África nos anos 70. As antigas colônias portuguesas na África, com destaque para Angola e Moçambique, ansiavam pela sua independência, e entre os anos 60 e 70, lutaram contra os soldados de Salazar com esse objetivo. Os soviéticos, desejosos de criarem na África novos e valiosos domínios comunistas, armaram e financiaram muitos grupos guerrilheiros na região.
O resultado foi que, mesmo após esses países terem alcançado a independência, todos esses grupos guerrilheiros começaram a lutar entre si pelo poder nos seus respectivos países, resultando em guerras civis ainda mais brutais e sangrentas. Apesar dos Estados Unidos e da União Soviética nunca se terem enfrentado frente a frente no campo de batalha, a Guerra Fria viu momentos de grande tensão que quase levaram a uma guerra aberta entre ambas as superpotências. Com destaque para a crise dos mísseis cubanos, de outubro de 1962, um capítulo da história que merecerá em breve um vídeo especial aqui no canal. Nos anos 80, iniciou-se aquilo que se costuma chamar de a Segunda Guerra Fria, um período compreendido entre 1979 e 1985, no qual as tensões entre ambos os lados aumentaram de forma quase descontrolável, deixando o mundo, mais uma vez, à beira da destruição. Nesse período, de um lado estavam os soviéticos, mergulhados até o pescoço no Afeganistão, naquilo que a imprensa ocidental chamava de o Vietnã soviético. E do outro lado, Ronald Reagan e Margaret Thatcher lideravam um bloco ocidental economicamente cada vez mais forte e dominante. Outras personalidades também se destacaram nessa época, como o Papa polonês João Paulo II, um ferrenho combatente anticomunista, e o próprio movimento político anticomunista polonês Solidariedade, liderado por Lech Walesa, que seria eleito presidente da Polônia em 1990, libertando o país das amarras do comunismo após décadas de dominação. Esse período de grandes tensões levou a um aumento incontrolável nas despesas militares de ambos os blocos, e isso foi determinante para a derrota soviética. Nos anos 80, a economia soviética estava em frangalhos, principalmente por conta de todos esses gastos e também pela queda no preço do petróleo no mercado internacional. Gorbachev, eleito secretário-geral do Partido Comunista em 1985, iniciou uma série de reestruturações econômicas que ficariam conhecidas como a Perestroika, mas apesar dos seus esforços, já era tarde demais. O Império Soviético não tinha mais forças para manter os enormes gastos militares resultantes da Guerra Fria, e no dia 3 de dezembro de 1989, numa reunião entre Gorbachev e George H.W. Bush, o impensável aconteceu. A União Soviética reconhecia implicitamente a sua derrota, e a Guerra Fria chegava ao fim. O grande império comunista sonhado por Lenin e expandido a ferro, fogo e sangue por Stalin desmoronava-se de forma ruidosa por toda a Europa. E aos poucos, países que durante décadas permaneceram debaixo de uma autêntica cortina de ferro iniciavam a aproximação com o mundo ocidental. A Guerra Fria durou cerca de 44 anos, período no qual espalhou a guerra, o sofrimento e a morte em diversas partes do globo, deixando o mundo à beira do apocalipse nuclear por diversas vezes. Mas o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos acabaria por vencer a guerra, espalhando pelo mundo o seu estilo de vida. No mundo pós-Guerra Fria, a bipolarização do poder deixou de existir, havendo neste momento apenas uma única grande superpotência militar no mundo, algo que promete mudar em breve com a ascensão da China, um país que, apesar de comunista no papel, mantém o seu grande crescimento econômico graças às práticas capitalistas defendidas pelos Estados Unidos nos tempos da Guerra Fria.